Olá pessoal, resolvi reservar alguns minutinhos aqui para explicar para vocês o que a gente espera do primeiro trabalho da disciplina de redes de computadores 2, tá? Onde você vai ter que usar o Cisco Packet Tracer para atender alguns requisitos para montar uma infraestrutura de rede que tenha 3 sites, um volume maior de computadores, aplicar os conceitos de VLAN e trunk vistos no roteiro de configuração de switch e também fazer a configuração de roteamento entre essas unidades. O que você não viu em nossos roteiros e vai ter que tentar aprender por conta própria é a configuração da rede Wi-Fi para visitante e para funcionários que a gente também pede na lista de requisitos. Eu começo lembrando para vocês algumas coisas que vocês fizeram nesses roteiros guiados do Cisco Packet Tracer para ver se vocês entenderam realmente o que estava acontecendo quando você fez as configurações. A primeira coisa que eu digito aqui é o comando enable. O comando enable é um comando necessário para você entrar no modo de usuário, vou colocar aqui, modo usuário, do sistema operacional do equipamento, seja ele um switch ou um roteador. Então, sem fazer isso, você fica preso num prompt que praticamente não tem comando nenhum. Tá? E essa parte, uma vez que você entrou no modo usuário, os comandos mais comuns que você vai aplicar nesse ambiente vai ser, por exemplo, o show VLAN, tá? Show interface, tá? Interface, né? O show run para você ver o que está rodando na máquina. Então você tem vários comandos baseados no início show que você pode ver outras opções colocando interrogação, tá? Então o comando enable te jogou para o modo usuário que tem uma série de restrições daquilo que você consegue visualizar do sistema operacional e da configuração daquele dispositivo, seja um switch ou seja um roteador. Aí você precisou entrar no modo de configuração, que você entra com o comando configure terminal. Você não precisa digitar o comando inteiro, tá, gente? Os sistemas operacionais desses equipamentos, switches e roteadores, normalmente usam um conceito de Linux, né? Linux-like, ou seja, você digita parte do comando e dá tab, que ele te mostra os comandos que começam com aquela sequência. Então, se você quiser começar a ganhar tempo a partir de agora, você pode só digitar conf t, que ele já também funciona no modo como se fosse dado o comando completo, configure terminal. O enable, tá? Se você não quiser digitar enable por completo, você coloca só ENA, que ele também funciona. Tá? Então, uma vez que você entrou deu o comando configure terminal, você entra no que a gente chama de modo de configuração. Então, a partir de agora, você pode fazer configurações nesse dispositivo. Tá? No caso do switch, você usou muito nos roteiros o comando interface fast ethernet 0/0 ou 0/1 ou 0/2 para entrar na configuração da interface 0, da interface 1 ou da interface 2 do switch. Tá? Você não sabia, mas poderia ter dado o comando só assim, ó, int f0/0. Não precisaria ter digitado interface ou fast ethernet, tá? Para conseguir fazer as configurações que você precisava fazer. Então eu entrei, eu comecei entrando no modo usuário com o comando enable, depois eu fui para o modo de configuração usando o conft, o configure terminal, né? Entrei na interface 0/0 e agora eu vou falar o que eu espero daquela interface. Então eu venho aqui e vou dar o comando switch port mode access. Eu estou avisando para o switch que aquela porta 0/0, né, a interface 0/0, eu estou esperando a ligação de um dispositivo final naquela porta. Tá? E depois eu venho aqui e dou o comando switch port access VLAN, tá? 1 ou VLAN 2 ou VLAN 3. Então eu explico para o switch que aquela porta eu tenho um computador ligado e que aquele computador faz parte da VLAN 1, 2 ou 3. Tá? Além disso, né, vocês em algumas situações, vocês deram comando
interface F0/24, normalmente a gente pega a última porta do switch para ligar de um switch para o outro, e falou que ela vai funcionar como trunk. Switch, port, mode, trunk, para você avisar que é uma porta de interligação entre switches. Então, o primeiro roteiro, gente, na síntese dele, de forma bastante ampla, né, a gente poderia sintetizar que o roteiro te forçou a fazer 9 vezes a configuração das interfaces, tá? Você fez 9 vezes essa configuração. Em cada switch você configurou a porta da VLAN 1, da VLAN 2 e da VLAN 3. Você fez isso nos 3 switches. E você fez isso aqui 5 vezes. Opa, switch port. Né? Você fez esse comando de baixo aqui 5 vezes. Por que 5 vezes? Você ligou 2 switches entre eles, então no switch de baixo aqui você fez o trunk, no switch de cima você fez o trunk, no switch de cima você fez trunk de novo e no switch de baixo você fez trunk de novo. Então você teve que configurar 4 portas como trunk. E você fez mais uma porta como trunk, que foi a do roteador que ligava de uma rede para outra. Tá? Então o primeiro roteiro, em termos de configuração de switch, você basicamente fez isso. Ah, você fez outras coisas lá? Fez. Você colocou IP no switch. Para que você pôs IP no switch? Em redes de produção, você coloca IP no switch para poder conectar nele remotamente, para poder fazer as configurações, tá? Que não é necessário. Além disso, você também configurou o roteador. Então, lá no roteador, deixa eu colocar aqui outra área descrita, tá? Do mesmo jeito, você teve que dar o comando enable para entrar no modo de usuário, depois você deu o comando conft para entrar no modo de configuração, aí você foi lá na interface 0/0, tá? Na verdade, você aqui fez uma jogada, você colocou 3 IPs na mesma porta de rede. Então você veio aqui e fez assim, F0/0, primeiro IP que eu estou dando para ela. Aí você entrou na configuração e falou IP ADDR 192.168.0.1 máscara 255.255.255.0. Aí você entrou com alguns comandos, tá? Aí você teve que dar também o comando, não estou lembrando de cabeça aqui, se é encap, dot, 1q, VLAN 1, alguma coisa nesse sentido, o comando está lá no roteiro, porque você está falando, né, quando você pôs esse ponto 1, você colocou que esse é o primeiro IP que eu estou pondo naquela placa de rede. Aí você fala qual que é o IP e fala de qual VLAN que aquele IP pertence. Aí você depois entrou na mesma interface de rede, mas avisando que é o segundo IP que você vai pôr naquela porta. Então o que você fez no roteador? Você colocou 3 IPs nesse roteador na mesma porta de rede dele. Tá? Essa configuração foi feita com essa alternativa que o roteador te dá de colocar vários IPs por porta. Toma cuidado, olha só. Aqui eu estou falando no switch qual que vai ser o comportamento da porta. Se eu estou ligando uma máquina final, ou se eu estou ligando um switch no outro. No roteador, é como se eu estivesse configurando a placa de rede do roteador, falando qual IP que aquele roteador vai ter. Então a fast 0/0 aqui no switch tem um propósito, que é falar o que está sendo conectado naquela porta, e no roteador a interface F0/0, ela tem outro propósito, que é configurar o IP que aquela porta vai ter. Tá? Então você veio nesse equipamento, veio aqui IP ADDR 192.168, 1.1, máscara 255, 255, 2550. Aí você fala que está usando o sistema de encapsulamento DOT 1Q, tá? Que é 802.1Q, que é o formato do pacote trunk que vai chegar para você. E aqui você fala que é da VLAN 2. Então, assim, no roteador você fez essa configuração 3 vezes no roteador. Você colocou 3 IPs nesse roteador, tá? Então no roteiro tem tudo isso explicado. Então o primeiro roteiro focou nisso, né? Expliquei para vocês aqui em torno de 9 minutos. Você configurou os switches com várias VLANs, né?
Mas basicamente você pegou a porta 1, 2 e 3, colocou uma na VLAN 1, na VLAN 2, na VLAN 3, respectivamente, e a porta de link entre os switches você configurou ele como trunk. No roteador você foi lá, colocou 3 IPs na mesma porta para ela servir de ligação entre as VLANs. O outro roteiro que você fez, tá? Qual que era o propósito dele? Você primeiro colocar novamente IP nas portas, então você entrou no modo usuário do equipamento, você entrou no modo de configuração, tá? Aí você foi lá na porta, como ia ter um IP só, você entrou na interface F0/0 e foi lá e falou o seguinte, IP ADDR 192.168.0.1. Depois você foi na interface serial 0/0 e falou e colocou um IP nela também, IP ADDR 10.0.0.1. Você teve que pôr a máscara, o comando foi um pouco mais completo, não vou entrar em detalhes aqui. Então eu estou falando para você que no segundo roteiro de configuração de roteador, você foi no roteador, colocou um IP na placa de rede e um IP para ligar um roteador no outro. Tá? Essa porta serial também você falou que iria usar encapsulamento PPP. O que significa isso? O pacote na rede local ele vem no formato Ethernet, mas quando eu jogo de um roteador para o outro, eu tiro o pacote IP de dentro do Ethernet e coloco dentro de um pacote PPP para mandar de um roteador para o outro. Então o formato do quadro na rede local, ele funciona o formato Ethernet. Entre roteadores é o formato PPP. Eu poderia ter colocado outros formatos, por exemplo, HDLC, X25, Frame Relay, tá? Mas colocamos PPP. Além disso, né, vocês tiveram que configurar a velocidade do link, colocar um clock rate, e não lembro o que mais, mas se eu não me engano tem mais um... você teve que dar o comando no shutdown. Tá? Por que você precisa dar esse comando no shutdown? Porque todas as interfaces do roteador, elas vêm previamente desligadas. Tá? Então, quando você dá no shutdown, você está colocando ela em operação. Tá bom? Depois que você fez as configurações da placa de rede e da interface serial, você começou a configurar os algoritmos de roteamento. Primeiro, você mexeu com o algoritmo estático. Então, você deu um monte de regra assim, ó, IP route 192.168, 1.0, 255, 255, 2550, vai para o IP, tá? Pode ser que eu esteja errando aqui o IP, né? Mas você está aqui falando que se o meu alvo, se o destino do meu pacote é para a rede 192.168.1 qualquer coisa, tá? Por que qualquer coisa? Porque essa máscara está falando que o último campo eu posso variar do jeito que eu quiser. Aí você tem que lembrar um pouquinho daquela aula de endereçamento IP. Tá? Então, se o destino do meu pacote for da máquina 192.168.1.1 até 254, eu mando para o próximo roteador, que vai estar com 10.001, se eu não me engano, no nosso exemplo. Aí você faz isso nos 3 roteadores, você entra com um monte de rota na mão. Tá? Durante o roteiro, eu peço para você tentar fazer uns pings que não vão funcionar porque as rotas ainda não foram configuradas. Aí depois eu peço para você configurar as rotas estaticamente e você vai ver que começa a funcionar. Por quê? Porque agora os roteadores sabem para onde eles precisam encaminhar esses pacotes. Tá? Então vocês fazem pelo menos 3 rotas estáticas de um roteador para o outro. Tá? Algo parecido com isso, tem todos eles lá no roteiro. E também você faz a rota para o link serial de um roteador do outro. Então foi isso, gente. Você repetiu, né? Isso aqui é a configuração de um roteador. Você foi e fez a configuração dos outros 2 se você está com rota estática. Aí eu peço para você desconfigurar essa rota estática e colocar dinâmica. Como que você desconfigura roteamento? Tá? Tudo no modo de configuração que eu estou dando esses comandos, né? Aqui você quer tirar essa regra de roteamento, você dá o comando no na frente. No IP route
no IP route, no IP route. Aí com isso você fez a desconfiguração das rotas estáticas. Aí eu peço para você fazer rota dinâmica. Para fazer rota dinâmica é super simples. O que você faz? Você vem aqui no modo de configuração, coloca lá, quero configurar o algoritmo RIP. Aí você dá o comando route RIP. Aí o prompt vai mudar lá para RIP. Se eu não me engano, eu não sei, aí você escreve lá, quero configurar a versão 2. Eu não sei se esse route RIP V2 na linha de cima ou se você dá o comando depois, tá? Eu estou na dúvida aqui agora, mas no roteiro tem lá. Aí depois você simplesmente fala o seguinte, sou o dono da rede 192.168.0.0. Basta fazer isso, porque na hora que você chegou no roteador, ativou o roteamento RIP. Como que você ativou? Na hora que você deu o comando route RIP. Você fez a ativação do algoritmo RIP, que é o Routing Internet Protocol, tá? Você depois deu o comando, a minha rede local é o 92.168.0.0. O seu equipamento vai começar a divulgar isso para os outros roteadores. Do mesmo jeito que o seu equipamento divulga isso para os outros roteadores, ele vai receber essa informação dos outros roteadores, né? Só que cada roteador tem uma rede, né? 192.168.0.0, se eu não me engano, era da rede da esquerda, a rede do meio era 192.168.1.0 e a da direita 192.168.2.0. Esses roteadores vão trocar essas informações entre eles, montam a rota e depois você, no modo enable, né, você vai dando exit, até voltar no modo de usuário, você vai conseguir dar o comando show IP route para ver como que ficaram essas regras. Tá? Então, o segundo roteiro, o de roteamento, queria explorar com vocês o roteamento estático e o roteamento dinâmico. Feito isso, você já tem tudo que você precisa. Desculpa, você só não vai ter a parte de Wi-Fi, mas você vai ter 80% do que você precisa para fazer o nosso trabalho. O que a gente espera do trabalho de vocês? Tá? Vocês vão fazer uma apresentação. Então, no dia da apresentação, vocês vão ter uma apresentação em PowerPoint. Tá? Nessa apresentação PowerPoint, a gente quer que você indique os membros da equipe, indicar, né, o grupo, tá? A gente espera que vocês mostrem um print da topologia de vocês, tá? Print da topologia. A gente espera que vocês tenham slides mostrando como que ficou a distribuição de IPs para cada VLAN e unidade que você configurou, tá? A gente espera ver isso. A gente espera também que você faça um levantamento de preços. O primeiro levantamento, quantos suítes que eu vou comprar, vocês vão procurar preço de suíte. O Packet Tracer trabalha lá com suíte 29,50 e 29,60. Esses suítes já não estão mais em linha. Então você vai procurar suítes mais modernos, tá? Que tem à disposição no mercado para identificar qual. Então você vai fazer um levantamento de quantidade de equipamentos, só de conectividade, só de switch roteadores, quando vocês vão precisar comprar. Tá? Então, levantamento de quantitativos de roteadores e switches e vai apresentar um orçamento. Tá? Em seguida, você apresenta um orçamento. Essa apresentação, gente, a gente espera que o grupo faça aí em 5, 10 minutos. Porque depois vocês vão ter que abrir o Cisco Packet Tracer para mostrar a topologia funcionando. Então, durante a apresentação, o professor vai te arguir, né? Vai perguntar, olha, pinga daqui para lá, deixa eu ver se esse ping está funcionando, me mostra a configuração do computador, me mostra uma configuração de VLAN, o que você fez para o Wi-Fi funcionar, tá? Então, o professor vai perguntar para cada membro do grupo. Cada membro vai ser questionado como que tal coisa foi feita. Então, não dividam o trabalho de tal jeito que um só fique por conta
do orçamento, que outro fique só por conta do endereçamento IP, que outro fique só por conta de montar topologia, porque durante a apresentação o professor vai perguntar para cada um do grupo, né, determinada coisa. Ah, eu perguntei para um aluno A, como que você configurou, onde você configurou trunk? Me mostra aí a porta trunk configurada. Se ele não souber responder, eu vou perguntar para esse aluno. Não, me mostra o que você sabe configurar então nesse equipamento aí. Deixa eu ver o que você participou da configuração dessa infraestrutura. Alguma coisa ele tem que me mostrar e convencer que ele está ciente daquele trabalho como um todo. E isso, gente, vai refletir com certeza na prova de vocês depois, porque a prova vai ser baseada não em gravar comandos, tá? Mas ter a lógica de distribuição de IPs, saber os conceitos de VLAN, trunk, span e tree, tá? Então essas coisas vão ser questionadas durante a prova. Se você fez o trabalho e souber responder as perguntas que o professor vai te fazer durante a apresentação, você com certeza vai bem na prova. Então era esse o objetivo dessa gravação minha, já se estendeu um pouquinho aqui, estamos em 20 minutos, mas eu sei que você vai me assistir em 2x, então em 10 minutos você me assiste, tá? Na nona aula vai ser a apresentação desses trabalhos, né? Os grupos vão ser sorteados a ordem de apresentação. Se não der tempo de fazer a apresentação durante a aula, né, esses alunos vão ter que fazer uma gravação do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando o software OBS, estou capturando a minha tela, né, e o grupo vai ter que fazer uma gravação mostrando o PowerPoint e respondendo as mesmas perguntas que o professor fez durante o encontro presencial da nona aula. Forte abraço e até breve, gente.